guys, this is teacher Fernando who is talking to you. My name is Fernando Silva. I am an English teacher and today I have really good stuff that I want to talk to you. But I'm going to explain it in Portuguese to help you understand what I'm going to talk to you. Alright? Okay, let's go. Let's do it. Let's do it in português. Bem, meu nome é Fernando Silva, como me apresentei em inglês. Hoje eu tenho coisas muito top que eu quero passar para vocês que querem aprender inglês. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é: vocês lembram quando vocês eram bebês? Que vocês escutavam os pais de vocês falarem em português com vocês muitas e muitas vezes e você, do nada, começou a falar em português? Bem, existe uma ciência muito grande por trás desse processo que é incrível. Existe um filme que eu indico para vocês que é, em português, Olha Quem Tá Falando. É um filme muito legal que retrata um bebê em que ele vê os seus pais conversando com ele e é exatamente isso, que vocês vão poder se enxergar como vocês eram quando eram bebês. Nesse filme você vê a criança falando e ao mesmo tempo vê como os pais como se expressam com ele. E aí ele olha para os pais, tem aquelas cenas engraçadas e tudo mais, mas ele começa a aprender a língua com os pais e através dos gestos que os pais fazem. Então, normalmente, quando você era um bebezinho, os seus pais tinham muitos gestos, né? Expressões de felicidade, expressões de raiva, várias expressões, né? Muitas expressões. Então, essas expressões vocês começaram a aprender o que significava cada expressão que eles faziam. E eles falavam com você de uma maneira super carinhosa, de um jeito bem, bem legal, e você falava de uma maneira bem de bebê mesmo, tipo, eu que é gagal. E aí, enfim, vocês falavam basicamente assim. Então, com o passar do tempo, vocês começaram a se tornar muito melhores na fala, e em vez de dizer eu quero, vocês começaram a falar eu quero, e depois vocês começaram a falar eu quero mais alguma coisinha, e o vocabulário de vocês começou a crescer bastante, vocês começaram a ficar muito bonzinhos na língua, e eu quero dizer para vocês que aprender inglês é o mesmo processo. Não esperem falar super bem no começo. Aprender inglês depois de adulto, ou depois de adolescente, ou de sei lá de que idade vocês estão agora, vai exercer que vocês mexam os músculos da boca, esses músculos aqui de baixo, todos esses músculos de uma maneira diferente. E lógico que não vai sair um som muito legal no começo, né? Vai sair um som bem ruim mesmo, né? Mas se vocês continuarem treinando, vocês vão ficar bons mesmo. E hoje eu quero falar de 4 princípios. A primeira, eu tenho um caderninho aqui que eu preciso olhar para ele para dizer que parte eu devo seguir primeiro. Então vamos lá. A primeira parte que as pessoas têm dificuldade na língua inglesa é querer ter o significado de todas as coisas. Como se fala celular? Como se fala quero tomar banho? Como se fala quero dormir? Como se fala? E no final você aprende muita coisa, mas acaba deixando muita coisa passar. O que eu quero dizer para vocês, existe uma maneira muito melhor de aprender a língua. E essa maneira muito melhor de aprender a língua é através da compreensão. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Se eu falasse para você que manga significa apenas uma fruta e você escutasse um brasileiro, você está aprendendo português, você aprendeu que manga significa fruta, é uma fruta saborosa, muito boa, e você fosse um estrangeiro, um gringo e viesse para o Brasil e você aprendeu que manga é apenas uma fruta. E aí você vê um brasileiro falando, eu preciso costurar a manga da minha camisa. Você vai ficar pensando, manga não é uma fruta? Não foi isso que eu aprendi, que manga era uma fruta? Então você vai ficar o gringo ficaria super confuso, você como gringo ficaria super confuso. Então você também como brasileiro aprendendo inglês fica super confuso quando apenas sabe um único significado de uma palavra. Então, primeira dica, aprenda inglês por compreensão. Aprenda que uma palavra ela pode ser aplicada em diversas situações e ter outros significados, além do que você já sabe, ok? Então essa é a primeira dica. Então não aprenda a língua apenas por tradução. O que se traduz no inglês é mais objetos. Caderno, mesa, celular, essas coisinhas. Mais sentença, frases que fogem além do objeto,
muitas vezes não dá para só aprender por tradução. Próximo passo. Relevante. Uma coisa tem que ser relevante. Aprender inglês tem que ser relevante. Como assim? Tem que ser importante. Por exemplo, por que eu aprendi inglês? Porque eu queria muito ir para os Estados Unidos quando eu era adolescente. E eu participei de um concurso onde tinha que fazer uma prova em inglês. E se eu passasse nessa prova, eu ia visitar a Casa Branca, o White House. Mas eu não passei. Mas aí eu me esforcei. Para mim, aquilo se tornou a coisa mais importante da minha vida. Foi uma missão impossível. Eu tinha que aprender inglês. Então, foi uma missão impossível. Eu quero dizer para vocês que quando uma coisa é relevante, você foca. E o foco é tudo nessa bendita vida. Então, se você quer ter sucesso, você precisa ter foco. Então, foco, gente, foco tem que ser relevante. Não precisa, vou aprender inglês só porque eu quero falar inglês. Não. Quero aprender inglês porque eu vou viajar. Quero aprender inglês porque eu vou estar nos Estados Unidos. Eu quero aprender inglês porque eu vou para a Austrália, Alemanha, Rússia, sei lá. Eu vou para algum lugar que eu preciso do inglês. Então, você precisa ter essa visão. Eu preciso aprender inglês para isso. Então, precisa ser relevante. Se não for relevante, você vai demorar uns 10 anos para aprender inglês. Essa é a verdade. Ok? Próxima coisa, atenção. Você precisa ter atenção para o aprendizado, estar sempre ali buscando observar os detalhes, como a língua como ela se aplica, como uma palavra pode ter outras aplicações, muito parecido com a parte lá de compreensão. Você precisa ter essa atenção. Se você não tiver, fica difícil. E vem a última parte, que é memorização. Cara, memorizar inglês no começo pode ser difícil. Tem até uns comerciais aí que fala, tem uma parte, o cara coloca vários... esqueci o nome daquele negócio. Enfim, que você gruda na parede, gruda nos locais e aí você tem o nome das coisas ali. Isso no começo pode ser bem maçante. Eu fiz isso, não vou negar. Eu, quando estava aprendendo japonês, eu fiz isso. E eu quero dizer para vocês que no começo é bem difícil você memorizar uma outra língua. Mas você vai memorizando através de frase, pega uma palavra dentro de um contexto, e não só a palavra solta, mas a palavra dentro de um contexto, aprende aquela palavra dentro de um contexto, e logo depois você já está aprendendo outras palavras que estão junto com elas, e aí você já, com o passar de alguns meses, você já está memorizando muito fácil a língua. Tudo é uma questão de treino. Tudo é uma questão de treino. Okay? Um pouco da minha historinha. Quando eu comecei a aprender japonês, que hoje eu falo inglês e japonês, falo em japonês. Não tenho um grande domínio da escrita, não vou negar, mas eu consigo falar em japonês. Eu lembro que teve um dia muito marcante para mim, que foi quando eu estava com um amigo meu japonês, eu não conseguia entendê-lo, e foi preciso que ele ligasse para um brasileiro que falava japonês e português, e esse brasileiro traduziu a frase que ele queria dizer para mim, o contexto que ele queria dizer para mim, e eu me senti como se fosse um tapa na cara aquilo, entendeu? Então, eu decidi que eu iria aprender a língua japonesa. E foi o que eu fiz. Eu estudei todos os dias. Durante 2 anos, meus primeiros 8 meses, eu estudei japonês todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu lia, eu falava, eu escrevia, eu buscava ouvir muitas pessoas falando japonês. Então, eu posso dizer para vocês que é muito importante você ter esse sentimento de garra, de querer fazer, de querer... Eu preciso aprender essa língua. É isso, gente. Vamos lá. Bem, essa é um pouco da minha história, então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre essa questão do treino. Se você realmente não treinar, se você não treinar os seus músculos da sua boca, você não vai conseguir pronunciar bem. Não esqueça disso. Por exemplo, se eu falo a frase o mundo é grande, the world is big. Então eu falo the world is big. The world is big. Beleza. Eu consigo falar world. Tenta falar world. Se você não conseguir no começo, não tem problema. Você vai conseguir. Mas se você não treinar, você não vai conseguir. É simples assim, gente. Então nós precisamos treinar. É como qualquer outro treino. Em inglês, quer ter uma pronúncia legal, quer ter uma pronúncia boa, você vai ter que ouvir muito, ouvir e começar a treinar. E daqui a pouco seus músculos vão estar te obedecendo. Você vai dizer assim, músculo, faz isso, e ele vai fazer aquilo.
Então, é basicamente assim. E é assim, realmente, que se aprende a língua inglesa, ok? Vamos lá. O último passo que eu quero passar para vocês hoje, que é muito legal, que é para concluir essa parte as dicas de aprender inglês de hoje, você precisa estar num estado de espírito bom, vamos dizer assim. Como assim bom, Fernando? Imagina que você esteja passando por muitas dificuldades financeiras, no relacionamento, dificuldades no trabalho, dificuldades na escola, dificuldades em um monte de coisas. Você vai ter muita dificuldade em aprender qualquer coisa. Vai ser muito difícil. É muito difícil. Você precisa entrar num estado onde você consiga estar em harmonia. A sua mente vai fluir. A sua mente vai fluir. A sua mente vai fluir e você vai conseguir aprender qualquer coisa em pouco tempo. Então, a minha meta, eu como professor de inglês, eu tenho uma meta com os meus alunos online, meus alunos que estão aprendendo inglês comigo de forma virtual, que é o online, em 6 meses. Mas não tem para onde fugir. Você precisa estudar inglês todos os dias. Você precisa estar em um estado espiritual bom, muito bom, para que você também acelere isso. Se você não tiver com essas situações em ordem, você terá muita dificuldade em ter foco, você terá muita dificuldade em estudar, porque sua mente vai estar sempre pensando em outras coisas que você precisa fazer. E isso não vai te trazer resultados esperados no aprendizado da língua inglesa. Então, gente, todas essas dicas que eu estou te passando aqui hoje, se você não fizer, eu te digo que em 6 meses você não vai aprender inglês, mas se você tiver tudo bonitinho, fizer isso tudo como que eu estou falando, sem dúvida, eu prometo, I promise you, you're going to speak English. You're going to be able to speak English with everyone. And when you see it, that's take a time to be pretty good in English. But I'm pretty sure you're going to be really good in English if you follow all these advice that I gave to you. And then I'm pretty sure that a lot of good things are going to happen in your life, and then great opportunities are going to come to you, and in your job and in school, whatever you're planning to do, you're going to be able to speak the language, and great things are going to happen in your life. All right, guys? Thank you. Thank you so much. See you in another class. Okay? Bye, guys. Have a nice day.